Olá, pessoal. Somos o Grupo 1 e falaremos sobre o incentivo de implantação dos biodigestores no estado do Tocantins. O grupo é composto pelos seguintes mestrandos: Deis Souza Luz de Melo, engenheira agrônoma; Lorena Negreiros Neves, engenheira eletricista; Regiane de Oliveira Alves, bióloga; e Átila Lira Bezerra Mota, engenheiro agrônomo. O aumento da preocupação global com a preservação dos recursos naturais e com a minimização dos impactos no meio ambiente, a gestão dos resíduos de forma sustentável vem se destacando no cenário mundial. Assim, novas alternativas estão ganhando visibilidade, como, por exemplo, os biodigestores, os quais oferecem uma maneira de tratamento de resíduos orgânicos. Para que serve e como funciona um biodigestor? O biodigestor é um equipamento fechado no qual ocorre a decomposição da matéria orgânica hidratada através da digestão anaeróbica, ou seja, na ausência de oxigênio, bactérias anaeróbicas decompõem a matéria orgânica úmida presente no equipamento. Isso ocorre através de um processo de fermentação, cujos principais produtos são o biogás e o biofertilizante. Tipos de biodigestores. Entre os mais utilizados, destacam-se 3: o indiano, o chinês e o canadense. Vejam os exemplos. Quais as vantagens e benefícios dos biodigestores? Os micro-organismos se desenvolvem naturalmente no equipamento. Acontece o aproveitamento do biogás para a geração de energia, o aproveitamento do biofertilizante, a redução dos custos com energia e a redução das emissões gasosas e da poluição dos recursos naturais. Sou Lorena Negreiros Neves, mestrando de agroenergia. Vou falar um pouco sobre a cama de frango. Mas o que seria a cama de frango? Ela é um dos principais componentes utilizados dentro da criação da avicultura. Ela é composta por palha de arroz, serragem, juntamente com fezes, urina e restos de ração, e penas que, misturando, caracteriza assim, um produto de origem animal. Durante a avicultura, um dos principais desafios que a gente tem é o consumo alto da energia, que é responsável por cerca de 47% da atividade. Pensando no agregado do material que a gente tem em abundância dentro da granja, o resíduo, que seria descartado de forma incorreta, podemos ser utilizado ele para gerar energia e produzir o biofertilizante. A avicultura no estado de Tocantins tem um cenário muito bom. Tivemos um aumento de 43% em relação a 2019. Ou seja, saltamos de 24,4 milhões para 34,9 milhões. Isso são dados da Agência de Defesa Agropecuária, da APEC. Dentro desse cenário, temos uma realidade no estado de Tocantins, onde um produtor rural conseguiu reduzir, com a implantação de biodigestores na sua criação de avicultura, o valor de 19,9 mil para 225 reais, a sua fatura de energia. Isso foi agregado durante um período de 3 meses consecutivos. Uma das formas que a gente tem também para agregar durante esse processo seria a captação de água através dos telhados da granja. Mas, Lorena, essa implantação do biodigestor tem um retorno? Qual seria mais ou menos o prazo? A previsão do retorno do investimento seria em torno de 5 anos. Então, a gente tem o resíduo, tem o biodigestor, né, que seria para a gente agregar todo esse processo, e durante esse processo a gente tem o biogás, tem a energia térmica, que pode ser utilizado também para aquecimento dentro das granjas, e tem o biofertilizante, também pode ser vendido ou então utilizado na própria fazenda. Aqui na parte do licenciamento ambiental, nós temos o princípio de por que licenciar. A primeira pergunta, por que licenciar alguma atividade? Então, tem que pensar se a atividade gera impacto, algum impacto ambiental, algum dano, algum resíduo que possa causar algum impacto, ela tem que ser licenciada.
Nós temos aqui na parte da legislação, no âmbito estadual, nós temos a COEMA 07/2005, que é a legislação que rege e são as normativas que direcionam o licenciamento aqui no Tocantins. Tem a COEMA 08, que é uma complementação da COEMA 07, alguns aditivos que tiveram, e tem o CONAMA 136, que é no âmbito nacional, que é a normativa que rege o licenciamento. Aí, quando vai se fazer o licenciamento, tem que pensar no resíduo, nos danos que cada atividade vai fazer. Aqui no exemplo do nosso trabalho, temos aí a avicultura, temos aí a parte de piscicultura, temos outras diversas atividades aí na parte de bovinocultura, e cada uma das atividades no âmbito da agropecuária tende a gerar bastante resíduo. E aí, como proposta, minimizar esses impactos, que é cobrado lá na hora do licenciamento, lá no Naturatins, lá no IBAMA, lá na parte de análise, são cobradas a minimização, mitigação dos impactos que cada atividade é gerada. E aí, esse projeto do biodigestor vem como uma alternativa a ser proposta para dar destino a um destino adequado àqueles resíduos que são produzidos. A cama de frango, que tem um alto volume de produção nos aviários, já teria um destino mais adequado, mais viável, que ela estando lá no solo, ela pode comprometer, pode causar danos à parte química do solo, à microbiota, pode causar danos aos cursos hídricos quando levado pela chuva. Então, vindo como uma alternativa, uma parte mitigadora, o biodigestor seria um transformador dessa matéria residual que, em parte, poderia causar danos e vir a ser transformada numa fonte de economia para o próprio produtor rural. Trazendo otimização no processo do biodigestor, podemos desenvolver automação dentro desse processo. A automação ela é importante para otimizar a detecção de falhas durante o processo de gás e a geração de energia, onde você prevê possíveis falhas e consegue detectar em tempo hábil para poder não impactar na produção de energia. Pensando nessa realidade, a gente tem um microcontrolador chamado Arduino, que ele pode ajudar na parte de monitoramento, garantindo assim uma qualidade do produto final. Ou seja, você monitora da parte de produção dos gases, que seria o metano, o gás carbônico, até a parte do gerador e o produto final, que seria a energia elétrica, e do biodigestor, que seria o biofertilizante. Dentro desse processo da automação, eu vou falar um pouco sobre alguns componentes que são importantes para um processo pequeno, seria de simulação. Temos o Arduino Uno, que eu falei no início, que é um microcontrolador. Temos o sensor de pressão, que ele pode ser adaptado no recipiente para controlar a pressão dos gases dentro do biodigestor, que seria implementado na tubulação da saída. Tem um sensor de gás, que ele vai falar a presença de gás dentro do biodigestor. Temos um display, que ele vai trazer as informações em tempo real. Caso ocorra algum erro durante esse processo, ele vai estar em sinal de alerta. Temos um módulo ILES também, que você pode ser implementado e vai estar passando a informação em tempo real, tanto para a parte do servidor, quanto para um simples aplicativo de telefone. E como é que faz a comunicação? Essa comunicação é feita através da linguagem C de programação. Buscamos aprimorar a tecnologia dentro do campo e alavancar a indústria 4.0, temos também a implementação da tecnologia 5G, ou seja, ela vai otimizar a conectividade entre a máquina, o homem e a natureza. Os sensores são essenciais durante esse processo, os equipamentos, ou seja, ele vai fazer a comunicação de toda essa rede de transmissão de dados. Temos uma previsão para a tecnologia 5G ser implementada em todas as capitais até junho de 2022. Mas o que seria essa tecnologia 5G? Ela serve para permitir a interconexão em vários dispositivos de forma simultânea, ou seja, a evolução da chamada internet das coisas. Temos uma figura abaixo que faz uma pequena simulação do biodigestor. E fechando todo esse processo, temos os sensores que fazem parte, temos um módulo Wi-Fi, que seria um microcontrolador para comunicar com o banco de dados e o servidor, temos um roteador Wi-Fi, e temos toda essa informação em tempo real, que ela fica armazenada dentro do servidor ou até mesmo no aplicativo de celular.
Você não precisa estar dentro do biodigestor ou então no local, você pode estar no local que você tiver, você consegue monitorar todas as percas do gás, a quantidade de produção de energia diária e as possíveis falhas. Olá, pessoal. Meu nome é Deizuz e eu vou falar um pouco sobre os desafios e os gargalos dos biodigestores. Essas centrais tecnológicas, elas aceleram o processo de decomposição do material orgânico, e isso otimiza os produtos resultantes desse processo. E são soluções ideais para o tratamento dos resíduos sólidos orgânicos de todos os tipos, que é extremamente importante para que a gente possa desenvolver ações que façam com que o processo de produção ele seja viável e seja rentável dentro da atividade. E o tratamento de resíduo é um fator que leva ao produtor custos muito altos. E então, essas centrais tecnológicas vão condicionar ao produtor um passivo ambiental e também a lucratividade dentro da atividade com a produção de energia. O processo de decomposição, ele acontece de forma bem simples, que são através das bactérias anaeróbicas. Esse resultado vai trazer o biogás, que é uma mistura de gás carbônico, metano e biofertilizantes, e alguns outros gases, em proporções menores. As principais características a considerar no processo de produção do biogás está relacionada aos diferentes tipos de material orgânico, que produz diferentes quantidades de biogás. Então, está extremamente relacionado a matéria-prima, o material de origem que vai estar entrando dentro do biodigestor. Esse processo, se tiver muita alteração, se for um produto muito heterogêneo, ele vai estar relacionado à quantidade da produção do biogás. Outra questão também, dentro da diferença desse material orgânico, está relacionado às concentrações do metano e do gás carbônico. Então, é extremamente importante que a relação desse material ele seja homogêneo, ou então se tenha o conhecimento desse produto para que você consiga, ao final, ter o seu resultado esperado dentro da produção de energia. O aproveitamento do biogás, ele é responsável pela fonte de calor, a geração de energia e o gás natural, o biometano. Hoje, o agronegócio ele tem um potencial de substrato extremamente importante. E, para chamar a atenção de vocês nesse gráfico, os dejetos animais é o que mais tem produção de substrato dentro da cadeia do agronegócio. E depois, sucessivamente, vai os outros produtos que nós temos aí para agregar como substrato na produção do biogás. A decisão de construir ou não um biodigestor, que seja no tratamento de resíduos sólidos orgânicos para a geração de energia renovável, depende de um plano de negócio de qualidade, com levantamento dos dados básicos para o cálculo do tamanho e do tipo da tecnologia a ser usada, as economias e ganhos que a implantação dessa central vai causar. Então, é extremamente importante que o projeto ele seja analisado em todo o seu processo, seja no tamanho que ele vai ser desenvolvido, a produção de biogás que vai se condicionar com esse processo, com esse investimento. É extremamente importante ter essas informações para que a economia e a rentabilidade do negócio ele seja viável. Biodigestores, por que agora é diferente? É uma pergunta que eu coloquei para apresentar fatores que ocorreram muitos insucessos na produção dos biodigestores, nas implantações, na verdade. Os biodigestores, eles vêm sendo implantados desde os anos 70 no Brasil, e eles passaram por várias etapas, só que em todo esse processo houve muitos insucessos, e eles estão relacionados, primeiro, à falta de conhecimento tecnológico sobre a construção e operação desses biodigestores, foram fatores extremamente limitantes para que o processo desse o resultado esperado. Muita falta de conhecimento entre as pessoas envolvidas, o ambiente que estava sendo produzido, traziam resultados não tão interessantes, e com isso
acabavam sendo inviáveis à produção dos biodigestores. O custo de implantação e manutenção extremamente elevado fez com que os biodigestores não desse continuidade dentro dos processos e nas regiões um crescimento interessante. Por quê? Os biodigestores, eles eram vistos somente como uma solução para a biomassa residual. E, com isso, a viabilidade dele não trazia tanto interesse aos produtores, às indústrias que tinham essa quantidade tão grande de biomassa. Hoje, tem-se uma nova realidade dentro desses biodigestores. O aproveitamento dos biofertilizantes com o uso de muita mão de obra, outro fator negativo dentro da produção, porque a mão de obra era um fator limitante e de baixa qualidade. Isso trazia transtornos dentro do processo. Equipamentos com o uso do biogás de baixa durabilidade. Esses equipamentos, eles não eram específicos para serem utilizados com biogás, que na produção bruta gerava também outros gases que são corrosivos. E esses gases acabam prejudicando o processo, os equipamentos. E aí teriam que fazer trocas, e essas trocas acabavam ficando inviável ao processo, em questão de custo e de aquisição. O biogás é uma matéria-prima, assim como os produtos alcançados com seu refino, que podem ser feitos da mínima remoção do gás sulfídrico até a máxima separação do gás carbônico. Dentro desse processo do biogás bruto, nós temos um processo de purificação para tanto a produção de energia como para o biometano. E é extremamente importante que essas concentrações elas sejam eficientes para que você consiga o resultado final. E uma das coisas que trouxe os insucessos foi esse processo, que acabava sendo, não chegando a essa purificação e não chegando a esse resultado do biogás. E isso acabava não trazendo a eficiência do processo. A geração distribuída de energia elétrica. A geração distribuída de energia elétrica foi um processo interessante, principalmente dentro das políticas públicas, que fizeram com que o biogás aparecesse, mas que não focou nas suas características econômicas específicas, como a principal fonte de energia renovável que nós temos, e isso causavam os grandes insucessos dentro do processo, pela questão da viabilidade. Na segunda geração do biogás, nos anos 2000, o conceito de biogás transitou de passivo ambiental para ativo energético. Isso foi extremamente importante na geração de economia e também na geração de energia dentro do processo produtivo, que todos esses material, essa biomassa residual, ela faz parte de um processo de produção, onde se acumula muito produto, muito resíduo, e, a princípio, tratar esse resíduo era algo suficiente, mas chegou um ponto que tratar esse resíduo levava um custo muito alto. E, para isso, o ativo energético, ele trouxe dois fatores importantes, a diminuição do custo e a economia na produção de energia, e energia de boa qualidade. Vivemos uma realidade hoje onde há necessidade de maior produção em escala e está diretamente ligada à produtividade, que, por sua vez, relaciona o uso de menores áreas e maior eficiência produtiva. Hoje, nós precisamos atender à demanda do nosso mercado. O Brasil, hoje, é um dos principais exportadores de produto, e para que nós possamos atender essa demanda, precisamos ter uma alta produtividade. E isso está relacionado com menores áreas e maior eficiência dentro do processo de produção. E a produção de energia renovável é uma necessidade para se mitigar os efeitos danosos da geração da biomassa residual e alavancar a geração de energia distribuída. Todo esse processo ele tem sido extremamente favorável para a produção
de uma energia de qualidade e resolver um passivo ambiental que existe e ainda não é altamente utilizado. Dentro das viabilidades econômicas dos biodigestores, nós temos algumas informações que é importante entender que elas são dependentes para que o processo ocorra. E um desses processos de viabilidade está o acesso ao substrato, o tipo de substrato, a quantidade desse substrato, a variação no fornecimento desse substrato. São informações extremamente importantes, porque esse substrato é o que alimenta o biodigestor e é o que vai gerar o seu produto final, se for energia, biometano. E para isso é importante que essas informações elas sejam identificadas e elas possam ser viáveis dentro do processo. A região escolhida é extremamente importante. Se a sua região onde vai ser implantado o seu biodigestor para determinada produção de uma biomassa residual, é importante que essa quantidade ela seja produzida nessa região, tenha-se uma quantidade interessante desse produto. O produto final a ser comercializado, é importante que seja extremamente definido qual é o produto que vai ser implantado nessa central tecnológica, porque todo investimento ele precisa ter um retorno, e esse retorno ele está ligado diretamente ao teu produto final, então tem que ficar muito claro sobre isso. O acesso à mão de obra qualificada, um fator importantíssimo. Mão de obra, ela não é barata, ela é cara, e para que você consiga ter o resultado dentro do processo do biodigestor com eficiência, é importantíssimo que essa mão de obra ela seja qualificada, ela conheça o processo e ela saiba fazer todo esse processo com eficiência. Disponibilidade de tecnologia, a tecnologia é extremamente importante, como a Lorena falou, o uso da automação dentro do processo, ele mitiga os erros e disponibiliza um resultado de maior eficiência. E o plano de negócio para mitigar os riscos do empreendimento é extremamente importante hoje. Hoje não se pode fazer um investimento de alto potencial sem que todo esse processo seja planejado, toda a etapa, principalmente quando se trabalha com um produto de resíduo e se gera um dos grandes gargalos hoje, que é a energia. Aqui eu trouxe uma informação importante sobre o potencial brasileiro do biogás e do biometano por regiões do Brasil. E se vocês observarem aí, está bem clarinho, mas dá para mostrar que a nossa região, o estado do Tocantins, como toda a região norte, são os que menos produzem, que têm potencial de produção de biogás e biometano. Hoje o sudeste do Brasil é o maior produtor de biogás e de biometano. Tem um alto potencial de produção. E depois os outros estados que vão numa escala aí bastante interessante de produção. Eu trouxe também informação por estado, para mostrar onde está o nosso estado do Tocantins. Nosso estado do Tocantins, ele chega entre 5.000 a 10.000 a produção de energia. E isso é bem pequeno quando se compara com o maior estado produtor. Então, é importante que a gente mostrar o nosso potencial. Nós temos potencial de biomassa residual, ambiente favorável para a produção de energia e a produção do biogás. Essa outra tabela, ela mostra a aplicação energética do biogás das plantas em operação em 2020. É uma informação extremamente nova das produções de plantas de biogás no Brasil. A região norte, ela fica exclusivamente com a produção de energia e estamos aí num patamar de 0 a 75 metros cúbicos ano. Então, assim, nossa produção ainda é baixa, as nossas áreas de implantação de plantas de biogás ainda é pequena referente aos outros estados. O sudeste brasileiro, além da energia, tem a produção de biometano e de energia térmica. Então, assim,
é um estado que está super em desenvolvimento no processo de produção de energia através do biogás e do biometano. Isso é para incentivar os outros estados a importância e a eficiência desse projeto. A origem do substrato utilizado nas plantas em operações em 2020. Aí tem um gráfico que me chamou bastante atenção. Nesse gráfico mostra o potencial de produção de substrato que apresenta por especificações de produto. A agropecuária é o que mais produz substrato. Nós estamos aí com 79% de produção de substrato. Só que a nossa produção de energia dentro do agropecuário é de 11%. É extremamente baixa com o potencial de substrato que nós temos aí para produzir energia. Hoje, o que mais produz energia é o que menos tem substrato, que é dos aterros sanitários. Eles têm 9% de produção de substrato, mais um potencial gigantesco de energia de 73%. Então, olha quanto potencial nós temos para a produção de energia com a quantidade de substrato que o nosso estado, que é um estado agropecuário, pode produzir de energia, né? Isso é bem importante, chama bastante atenção nesse potencial dentro do estado do Tocantins hoje. Aí nós temos uma tabela onde mostra a distribuição de plantas de biogás no Brasil. E o Tocantins está aí com 2 plantas de biogás referente, vamos fazer uma comparação aí com Minas Gerais, que é o que mais tem plantas, ele tem 225 plantas. São Paulo tem 53. O Sudeste, ele está aí se destacando em produção de biogás, e nós ainda estamos iniciando um processo bem pequeno e que tem muito potencial, só para mostrar aí como que estão as plantas dessas centrais tecnológicas. Aí tem uma tabela onde apresenta a produção de biogás pelas plantas por região. O nosso estado é o que menos produz biogás. Nós estamos aí com 0,2. Então, assim, a nossa produção é baixíssima diante de um potencial gigantesco que o Tocantins tem para a produção do biogás. Essa outra tabela, ela mostra aí o crescimento da produção das plantas que estão de centrais tecnológicas dentro do Brasil. E em 2003, começou-se um processo interessante de produção e, comparado a 2020, esse processo, sim, cresceu gigantescamente. De 2015 a 2019, nós tivemos um crescimento de plantas de 20%. De 2019 a 2020, esse crescimento passou para 23%. Então, mostra aí como tem um crescimento interessantíssimo das plantas de biogás no Brasil. Esse outro gráfico, ele faz uma correlação do número de plantas e a produção de volume de biogás. E é extremamente importante como esse crescimento ele foi favorável dentro do Brasil, como se destacou de 2003 a 2020, tanto o número de plantas como a produção do volume de biogás. E também mostra aí a implantação e reformulação de áreas e novas plantas que estão sendo produzidas aí. Isso tudo da Associação da Biogás, essas informações, todas de 2020. Essa informação também é da associação, eu acho bastante importante, porque aqui eles falam do potencial do biogás no Brasil. Nós temos um potencial aí de 82,5 bi normal metros cúbicos ano, a nossa produção do biogás. E hoje o Brasil, ele produz 1,83 bi, uma produção extremamente baixa por um potencial que nós temos dentro do Brasil. Hoje o Brasil é um país que tem um alto potencial para a produção do biogás e ainda precisa melhorar essa produção, esse crescimento na produção do biogás. Por fim, é indiscutível que há ainda um grande potencial de produção a ser explorado,
porém o biogás tem conquistado cada vez mais seu espaço, sobretudo por ser uma fonte renovável de energia firme, despachável e não intermitente, que pode contribuir de forma significativa para a transição energética no país. Isso prova que o biometano não é mais uma iniciativa bem intencionada, ela é viável. No futuro, essa energia invisível do biometano não será desperdiçada. Isso é para mostrar esse trabalho, a importância do biogás e o potencial que nós temos como Brasil e como estado do Tocantins em produção de energia renovável, resolvendo um problema ambiental, de um passivo ambiental e produzindo uma energia de qualidade. Agradecemos a contribuição de todos. Obrigada.